Olá, meus queridos, amados irmãos, graça e paz sobre a sua vida. E nós estamos aqui dando continuidade à nossa série de estudos sobre a palavra de Deus, queridos, procurando na palavra do Senhor uma profundidade maior para que essa profundidade de conhecimento da palavra de Deus gere em nós a oportunidade de nós nos relacionarmos ainda mais profundamente com Deus através do seu Santo Espírito. Nós já tivemos a oportunidade de ver, queridos, e estudar juntos sobre a Santa Palavra de Deus, depois falamos um pouquinho sobre Deus, depois falamos um pouquinho sobre a Trindade Santa, e aí depois viemos para cada uma das pessoas. Nosso último estudo foi sobre o Deus Pai. Se você perdeu, está aí no nosso canal do YouTube, na nossa igreja, a Essência do Amor, querido. Se você perdeu, você pode ter a oportunidade, então, de rever cada um desses vídeos no seu tempo, da sua forma, mas com esse compromisso de ganhar profundidade dentro da palavra de Deus. Conhecer a Deus, querido, é tudo que Ele quer que nós façamos, quer que a gente persiga, quer que a gente realmente tenha vontade de estar com Ele, de conhecê-lo a cada dia melhor. Então, falamos sobre o Deus Pai no nosso último estudo, e agora nós vamos falar sobre a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E falar sobre o Senhor Jesus Cristo é algo maravilhoso, porque Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro do plano de Deus para essa terra, Ele deve ser o centro também das nossas vidas, né? Então o Senhor Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, da vida, como Deus a construiu para ser. E sendo assim, nós temos muitas coisas para falar sobre Ele. Nesse primeiro estudo, eu não vou falar sobre a obra redentora do nosso Senhor Jesus, vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, depois que a gente abordar um pouquinho sobre a criação do mundo, sobre a questão do pecado, o porquê foi necessário que o Senhor viesse, e entregasse a sua vida por nós. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Filho de Deus, o Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um pouquinho para conhecer sobre a pessoa dele, tá? Isso é muito importante para nós, para que a gente possa, então, dar continuidade à nossa série de estudos, que eu espero estar sendo uma bênção para a sua alma, para a sua vida. E mais uma vez, meus irmãos, se você tiver alguma dúvida em relação a qualquer coisa que eu falar aqui, você pode me procurar ali presencialmente na nossa igreja, nos nossos cultos, nos nossos PGs, né? E aí a gente pode conversar, sentar, conversar um pouquinho sobre qualquer dúvida que surgir dentro desses estudos que nós estamos fazendo aqui. Estamos indo agora para falar um pouquinho sobre o Deus Filho, querido. E falar sobre o Deus Filho, nós temos que fazer algumas abordagens sobre ele. Nós vamos falar sobre o Deus Filho, o Verbo, a imagem e Jesus, o Cristo. Então são essas duas vertentes que nós vamos aplicar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de Jesus no sentido divino, né? Que ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então é divino. E também ele é a única pessoa da Santíssima Trindade que veio estar entre nós com corpo humano, e por isso tem essas duas divisões. Quando nós falamos sobre o Deus Filho, o Verbo, a imagem de Deus, né? Então nós falamos sobre o seu aspecto divino, e quando nós falamos sobre Jesus, o Cristo, nós falamos sobre esse aspecto voltado ao ser humano, à sua humanidade. Quero começar com esse versículo, que Pedro muito bem falou em Mateus capítulo 16, versículo 15 e 17. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus.
né? Então tem aqui a referência. Então, com essa afirmação que veio através de Pedro, impulsionado pelo Pai, o nosso Pai Celestial está dizendo aqui, né, que está nos céus e que foi feita e foi aceita com alegria por Jesus, podemos começar a pensar sobre quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser visto por pelo menos dois ângulos: o eterno, sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Filho, como Verbo e a imagem exata de Deus, e também dentro do tempo, como Jesus e o Cristo. E por quê? Olhamos sobre esses dois ângulos. Porque somente Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem as duas naturezas que são divina e humana. Jesus é 100% Deus e 100% homem. O Deus Pai é 100% Deus, somente tendo a natureza divina. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é 100% Deus, somente tendo a natureza divina. Já Jesus tem as duas naturezas plenamente em si. Essa verdade deu origem à doutrina da união hipostática de Cristo, hipóstase, a união da natureza divina e humana. Tem aqui uma figura, né, para nós entendermos essas duas naturezas que o Senhor Jesus Cristo tem, né? Que ele é, por um lado, totalmente, né, 100% Deus, mesmo sendo homem, nunca deixou de ser Deus, sua divindade também sempre foi plena. E por um outro lado, ele é totalmente homem, mesmo sendo Deus, não usou suas prerrogativas divinas em seu benefício, enquanto ele esteve aqui entre nós. Sua humanidade sempre foi plena, queridos. Então tem aqui um gráfico, olha só, você tem aqui um círculo falando sobre Jesus com a sua natureza divina e também Jesus, né, com a sua natureza humana. E ele é Deus, né? Então ele tem 100% a natureza divina e 100% também a natureza humana, estão plenamente em atividade dentro dele, queridos. Tudo bem? Então aqui, ó, essas questões, né, falar um pouco sobre essas questões, né, de ele ter a natureza divina e também a natureza humana. Essa questão das duas naturezas de Jesus, 100% Deus e 100% homem, foi motivo de grande e extenso debate dentro da igreja. Ela foi dogmaticamente aceita no Concílio da Calcedônia em 451 depois de Cristo, mas precisou ser reafirmada em concílios posteriores, como o de Éfeso, 431 depois de Cristo, e Constantinopla, que foi 553 depois de Cristo. As heresias contra as quais a igreja teve de lutar durante muito tempo para afirmar as duas naturezas plenas de Jesus Cristo podem ser agrupadas em 4. Então teve heresias, né, falando como, né, porque assim as pessoas começaram a pensar como que era possível, né, em uma mesma pessoa o mesmo ser habitar 100% da natureza divina e 100% também ser como um ser humano, né, ser um ser humano 100% da natureza humana. Então, a própria igreja, né, tentando explicar, tentando pensar sobre essa questão, esse assunto, começou-se a desenvolver algumas heresias, né, que ou anulavam a natureza humana de Jesus ou a natureza divina, ou faziam a fusão das duas, ou então falava que estava apenas com um corpo humano, mas com uma mente divina. E dentro de todas essas coisas, né, que demorou muito tempo até que chegasse realmente ao entendimento que Jesus ele tem plenamente em si a natureza divina e a natureza humana, 100% operando naturalmente, no caso dele, essas duas naturezas. Para chegar a esse consenso, a igreja teve que enfrentar algumas heresias. E aí dá para agrupar essas heresias em pelo menos quatro características aqui, né? Quatro pontos. Que é a heresia do docetismo, apolinarianismo e o eutiquianismo. Eles negavam a humanidade de Cristo Jesus. Então, para eles, Jesus não era homem, o que
sobrepujavam em todos os sentidos, e aí cada um vai tentar explicar, né? Não vamos entrar aqui no que cada um falou, mas eles tentavam explicar que sempre a natureza divina de Jesus ela tinha aqui a proeminência, e eles negavam essa natureza humana de Jesus, né? Aí teve também o segundo grupo, que são as heresias do ebionismo, adocionismo e o arianismo, que eles negavam a divindade de Jesus Cristo. Então, para que Jesus fosse homem, ele não poderia então ser Deus. E aí eles falavam que Jesus ele é uma criatura também do próprio Deus, né? Eles rebaixavam Jesus à posição de criatura, porque eles entendiam que Deus ele não tem como se transformar e viver como um ser humano. E aí, se por um lado o primeiro grupo negava que Jesus era um homem, esse aqui negava que Jesus era Deus. Aceitavam que ele era homem, mas negava essa natureza divina 100% operando dentro dele. O terceiro grupo é a heresia do nestorianismo, que negava a união pessoal de Cristo, que significa que a natureza humana e divina de Jesus existem, mas estão separadas. Então ele negava, né, que podia operar dentro da mesma pessoa essas duas naturezas estarem ali de maneira plena, de maneira em total concordância, né? E ele falava não, que até existem essas duas naturezas, mas cada um opera separado, né? Dando a entender que eram dois seres dentro da mesma pessoa. E aí tem a quarto grupo, que são as heresias do sabelianismo e modalismo, que basicamente negavam, né, a Santíssima Trindade. Para eles, somente existe um Deus em uma única pessoa que assume formas diferentes. Aqui eles já complicam até a questão da Santíssima Trindade, né? Para eles, eles não creem na Santíssima Trindade, nas três pessoas, mas apenas um Deus que no decorrer da história humana, né, que a palavra de Deus traz para nós, ele vai se apresentando como pessoas diferentes. Então, no Antigo Testamento, apresentava-se como Pai, agora, quando vem Jesus, como Jesus, e agora, depois que Jesus vai ao céu, então ele se apresenta como o Espírito Santo, mas uma pessoa só. E isso é uma heresia, né? Porque nós sabemos, como estudamos na Santíssima Trindade, que sim, é uma única substância, né? Deus é um em essência, mas três em pessoas. Aqui também tem um gráfico, olha só, que eu tirei aqui do meu estudo de teologia sistemática dos irmãos Franklin Ferreira e Alan Miat, né? Nem sei se é assim que fala o nome dele, mas ele mostra aqui um pouquinho o que cada uma dessas heresias acreditavam. Por que eu estou passando isso para vocês, meus irmãos? Porque realmente, né, a gente acha que as coisas são fáceis, né? A gente tem esse pensamento de que Jesus, ele andou aqui na Terra, foi 100% homem, também 100% Deus, e isso é tão simples para nós, mas isso foi conquistado e teve muitos anos, né, muito tempo de lutas, muito tempo de erro, muito tempo de embate até chegar a isso, né? Então aqui tem um gráfico de como algumas das heresias, né, as principais, elas afirmavam como Jesus era. Então esse ebionismo aqui, esse ebionismo, docetismo, arianismo, eram todos pessoas da igreja, viu? Não eram pessoas de fora. Na verdade, aqui eram todos bispos, eram pessoas realmente influentes na igreja, que eles desenvolveram essa forma de pensar, né, essa tese sobre Jesus, e eles começaram a pregar aonde eles estavam, e levaram muitas pessoas a acreditarem naquilo que eles estavam pregando, tanto que nós temos hoje algumas seitas cristãs que ainda levam, por exemplo, o arianismo, algumas seitas cristãs ainda levam com eles, hoje em dia, falando sobre essa vertente, para você ver como foi complicado, né? Então o ebionismo, olha só, ele aceitava que Jesus era homem, mas ele negava a divindade de Jesus. Então Jesus não era divino. O docetismo, olha só, ele negava que Jesus foi homem. E ele, então, aceitava que Jesus era divino. Então cada uma tem a sua explicação, né, de como que eles faziam essa negação e tudo mais. Mas eles faziam isso. O arianismo também, olha, ele negava que Jesus era divino, ele aceitava que Jesus era homem. Olha que interessante, o nestorianismo, ele aceitava as duas naturezas, mas só que ele
dividia essas naturezas, né? Então eram divididas duas naturezas dentro da mesma pessoa, divididas, como se fosse de repente duas pessoas, não é só para a gente trazer uma figura e entender, duas pessoas dentro do mesmo ser. Então ele falava dessa forma. Aí tinha o eutiquianismo, olha só, ele entendia que realmente existia o homem e a divindade, mas que elas passaram por uma fusão, né? Então uma fusão, e aí geraram essa pessoa chamada Jesus, e não foi isso. E aí tinha aqui o apolinarianismo, né? Que ele não negava que Jesus era homem e era Deus, mas olha que interessante. Ele diz que Jesus ele tinha corpo e alma humano, né? E aí ele tinha então dentro de si, no lugar da alma, da razão, do intelecto, quem atuava era Deus, né? Era a divindade, da natureza divina de Jesus. Então, dentro de todo esse problema, é que, como eu disse para os irmãos, no concílio, né, de Calcedônia, em 451, que todas elas foram colocadas para fora, né, da igreja, e aí foi aceita o fato de Jesus ele ser 100% homem e 100% Deus, as duas naturezas operando tranquilamente, né, em sintonia dentro dele, meus queridos. Então passamos por tudo isso para a gente chegar à nossa crença de hoje. Veja como que não foi fácil. Bom, então uma vez aceito que Jesus tem plenamente as duas naturezas divinas, as duas naturezas, né, divina e humana, podemos agora pensar sobre essas duas naturezas. A natureza divina de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo e a imagem perfeita. A segunda pessoa da Santíssima Trindade recebe o nome próprio e pessoal de Filho e Verbo. Então, verbo em grego, queridos, quer dizer logos, né? A gente vai encontrar lá em João no capítulo 1. E é ele a imagem perfeita de Deus. Jesus como Filho de Deus. Está escrito lá em Salmos, capítulo, o número 2 e o verso 7. Como Filho de Deus, Jesus é o Filho por geração eterna, conforme está escrito ali. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai é o princípio do sentido de procedência, né? No sentido de procedência, como já vimos no estudo do Deus Pai, das demais pessoas da Santíssima Trindade. Você lembra, né, a figura que eu trouxe lá? Nós utilizamos a figura do ponto e da linha, né? Então é nesse sentido que Deus Pai, ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, de onde as outras duas pessoas se originam, né? Não significa que ele vem primeiro, não significa que ele está acima de nenhuma delas, são exatamente iguais em poder, em todos os sentidos, mas é como se fosse realmente aquela figura do ponto, né? O ponto ele não está gerando a linha, porque a linha é feita por pontos, não é o primeiro também, nesse sentido de ser o gerador, né? De ser a causa, mas ele é justamente que vem nessa sequência, né, da origem das pessoas divinas. Então, uma vez que o Pai é o nome próprio e pessoal da primeira pessoa da Santíssima Trindade, como vimos também no estudo sobre o Pai, o que dele procede e é gerado eternamente será o Filho, como aprendemos no estudo da Santíssima Trindade. Eles estão dentro de uma relação real de paternidade e filiação. E, consequentemente, do Pai e do Filho, como princípio, procede o Espírito Santo. Então, quero lembrar você que a gente está falando aqui da natureza divina de Jesus, né? E nós não trouxemos ele aqui ainda para este mundo temporal, nós estamos falando dele na eternidade. Quando você vai falar sobre a Trindade Santa, você pode fazer uma abstração de tudo que existe, porque eles não existem, eles são, né? Porque tudo que existe vem, começa em um determinado ponto, eles nunca começam, né? Eles não têm começo, também não tem fim. Então, quando a gente fala sobre eles, a gente está falando sobre a eternidade na sua forma completa. Por isso que nós precisamos pensar nesse sentido, né? Então aqui você acabou de falar que Jesus, o Filho, né, é o nome próprio da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Sim, em relação à sua divindade, sim, né? Então ele
tem esse nome filho, porque ele é gerado dentro, né, do Pai, né, gerado eternamente dentro do Pai. E se o Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, recebe o nome de Pai, aquilo que é gerado dentro dele, né, aquele que é gerado dentro dele, vai receber então o nome de Filho, como nós bem observamos aqui nesse estudo. Né? Aqui tem os versículos, olha só. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então aqui em João 3,16, né, até o 18, João 3,16, a gente chama ele do texto áureo da Bíblia, né? Nós vemos aqui a afirmação, né, da parte de Deus, tendo João escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, de que Deus, ele deu o seu filho o quê? O seu filho unigênito, né? É o filho realmente que saiu dele, que tem a mesma substância que o Pai, que é da mesma essência que o Pai, que ele está dentro da Santíssima Trindade, junto com o Pai. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele é da mesma substância que o Pai, e com isso, o único Filho de Deus, Pai, em essência, queridos. Então é muito importante para nós entendermos esse relacionamento entre o Deus Pai e o Deus Filho, né? Eles estão no mesmo patamar de poder, de todas as características e atributos em relação a Deus. E essa diferenciação, né, entre ele, o Pai, e o Filho está justamente dentro dessa geração eterna que acontece dentro de Deus em relação ao Pai e o Filho. Então Jesus, ele também é o verbo, né, que significa logos, né, em grego, o verbo de Deus. E aí a gente encontra lá em João também, no capítulo 1 ao 3, do versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, do 1 ao 3. Se por um lado o Filho é a expressão do amor do Pai, como verbo, Jesus é a expressão máxima da sabedoria de Deus, por meio de quem ele criou todas as coisas. Então olha só que nós conseguimos identificar as três pessoas da Santíssima Trindade já no começo da palavra de Deus, no começo de todas as coisas, né? Naqueles primeiros versículos está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus sendo uma referência ao Pai. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aqui o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então essa palavra que está escrita aqui é justamente o verbo de Deus, porque é através de Jesus, que é o verbo de Deus, que ele vai criando então todas as coisas que existem. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. O livro de Provérbios, né, traz muito essa verdade para nós, que ele é a sabedoria de Deus. Ele é o meio pelo qual o Senhor, ele realiza todas as coisas. Então, todas as potencialidades da existência e todas as possibilidades da existência estão dentro de Jesus. Conforme o Senhor Deus Pai, ele faz esse movimento. Quem vai executar este movimento, né, da criação é justamente Jesus, que ele vai fazer com que todas as coisas venham à existência conforme a ordenância do Senhor Deus Pai. Tudo bem, meus queridos? E o Espírito Santo, ele vem preparando tudo, né? Ele prepara tudo para que essa ação possa acontecer. Então, já no começo da Bíblia aparece a Trindade operando na criação. Jesus aqui aparece como o verbo de Deus, né? Disse, e a execução, haja luz, como o meio pelo qual Deus cria todas as coisas. Verbo é o nome próprio e pessoal da pessoa do Filho.
pois esse procede de Deus Pai como conceito de verbo mental em nós. O verbo mental, né, em Santo Tomás de Aquino, é a concepção intelectual ou conceito formado pela alma, intelecto, ao conhecer algo. Deixei aqui, olha, um link. Se você quiser ter uma explicação maior, você pode acessar esse link e você vai ter, que também é da onde eu tirei essa explicação sobre a questão do verbo mental. Onde o verbo mental procede de outro, isto é, do conhecimento de quem o concebe, sendo em Deus uma realidade procedente de outro, como afirma São Tomás de Aquino em sua Suma Teológica, no Tratado de Del Trino. Então, queridos, aqui a gente tem justamente essa visão, né, de que Jesus ele é o Filho, porque ele procede do Deus Pai, e também ele é o Verbo, porque ele é esse verbo mental, né, que a gente traz olhando um pouquinho para nós, do próprio Deus, que ele faz com que a execução de todas as coisas que Deus deseja aconteça dentro desse plano. Então, como filho, ele é a expressão do seu amor; como verbo, ele é a expressão do seu poder, da sua sabedoria eterna, onipresença, onisciência, né, de todos os seus atributos em relação à construção e à manutenção de todas as coisas. E Jesus também, ele é a imagem perfeita de Deus. Este Jesus, né, eu coloquei entre parênteses aqui, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1 e o versículo 3. O homem também é chamado à imagem e semelhança de Deus. Você lembra disso? Está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e também tem uma referência em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Porém, como afirma São Tomás, o homem é uma imagem que tende à perfeição de Deus. Já o Filho Jesus é a perfeita imagem de Deus, o Pai, pois procede do Pai como verbo, em semelhança de espécie com o ser de onde procede. Ou seja, por pertencer à mesma essência diretamente do Pai, é que o Filho é sua imagem perfeita. Né? Então, quando a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus, não significa que nós temos a mesma essência, né? Porque diferente de nós, Jesus ele não é criado, ele é gerado eternamente dentro do Pai. Nós somos criados. Então nós somos criados no sentido de imagem que vai tender, né, que vai olhar, que vai tentar buscar a perfeição que há em Deus, né? Agora já o Filho não, ele já é criado, ele é, melhor dizendo, né, ele é gerado já dentro do Pai de maneira completamente perfeita. Não tem o que ele melhorar, nós temos. Ele não tem o que melhorar, tanto que uma das palavras que tem na Bíblia para toda pessoa que é salvo é que você a cada dia você precisa, né? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E ele também fala que nós estamos crescendo à semelhança de Cristo Jesus, né? Então essa semelhança em nós é uma semelhança que ela vai se desenvolvendo a cada momento que a gente vai se aproximando de Deus, né? E a gente vai sempre estar dentro dessa aproximação do nosso Deus, mas nós nunca vamos chegar a ter justamente essa mesma essência do Criador, porque nós somos seres criados. Jesus não, Jesus é eterno, e ele tem do próprio Deus Pai, ele tem a mesma substância, a mesma essência que os coloca em pé, justamente de igualdade. Por isso que ele é a imagem perfeita de Deus. Ele não é alguém que está tendendo a essa imagem, mas ele é a imagem perfeita de Deus. Agora, falar um pouquinho sobre Jesus dentro do tempo, tá? Então nós falamos um pouquinho, eu até entendo que é um pouco complexo, né, a gente pensar sobre isso, mas como eu falei no começo, se você tiver alguma dúvida, eu estou ali na nossa igreja para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão. Então nós temos Jesus com a sua 100%, com a sua natureza divina,
E aí, num determinado momento, né, na plenitude do tempo, né, como diz ali em Hebreus, o nosso Pai Celestial resolveu trazer ele à existência através do seu Santo Espírito aqui, né, nessa terra. E aí Jesus, então, ele entra no tempo, né, assume essa forma humana, está descrito lá em Filipenses capítulo 2, e aí ele entra no tempo. Então, no tempo, ele tem o nome de Jesus, lembra? Na eternidade, ele tem o nome de Filho e de Verbo, porque cada um ele está ligado a uma procedência do próprio Deus. E ele é ali a imagem perfeita do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Bom, a hora que ele entra no tempo, ele vai receber, também vindo de Deus, né? Porque você vai ver que quem vai mandar ele colocar esse nome é o anjo, né? Que vem falar com Maria. Mas ele vai então assumir esse nome de Jesus e também o Cristo. Então, Cristo ele não é o sobrenome de Jesus, tá bom, queridos? Então é Jesus, o Cristo. O Cristo significa a missão dele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. O nome de Jesus em hebraico, aí tem aqui, ó, Yehoshua, e em grego, Iesos, o que significa Jeová é salvação. É também o mesmo nome Josué, tá bom? Então, no hebraico, o nome Josué e o nome Jesus, eles têm o mesmo significado, tá? Esse é o nome que o anjo Gabriel entregou à Virgem Maria, para ele colocar em seu filho primogênito, que foi resultado direto da ação do Espírito Santo em sua vida, quando ela foi coberta pelo poder do Altíssimo. Esse nome está ligado à sua identidade e à sua missão de salvação, que nele é oferecida por Deus a todos os homens nessa terra. O nome Jesus era bastante popular na Judéia do primeiro século. Por esse motivo, o nosso Senhor costumava ser chamado de Jesus de Nazaré, distinguindo-o por sua cidade de infância, a cidade de Nazaré, na Galileia. Mateus, capítulo 21 e o versículo de número 11. Então, naquele tempo, não existia o sobrenome, né? As pessoas, você pode ver a própria palavra do Senhor, quando alguém queria fazer referência a uma pessoa, falava, então esse aqui é Jesus, filho de José, filho de não sei o quê. Então, ele vai pegando a ascendência, né? Vai mostrando a ascendência, da onde essa pessoa veio, para identificar ela. Na verdade, o sobrenome ele começa a ser usado na Europa, ele começa na China, né, uns 2000 anos antes de Cristo, mas ele chega ali na Europa, né, na Idade Média, lá pelo século XII. Então é que ele vai começar a ser usado para distinguir as pessoas. Até então era o nome da pessoa e aí você começava a falar sobre a sua ascendência, né, da onde ele veio, né? E aí Jesus, então, ele era identificado dessa forma, Jesus de Nazaré, né? Mostrando o local ali da sua infância. Por isso que ele era identificado assim, para que as pessoas soubessem de quem é que está aqui, de quem é que eles estavam realmente falando. Então, Jesus é o nome que o anjo Gabriel manda Maria colocar nele por causa do significado, né? Que Jeová é a salvação, e ele vai trazer a salvação para o seu povo. Então, em seu nome já está aí o primeiro testemunho, onde ele vai passar, esse nome que as pessoas vão falar, vai ser justamente o que a missão, né? Além da sua identidade, a missão que Deus tinha para ele nessa terra, que era o fato de Deus, através de Jesus, estar salvando todas as pessoas. Já Cristo, que é grego, é Christos, né? Significa ungido, Messias. Esse nome diz respeito à sua escolha pelo Deus Pai para exercer uma posição e executar uma missão, queridos, tá? Então, Jesus, o nome da sua identidade, que revela a sua missão, e Cristo, que revela exclusivamente, né, o fato dele ter sido escolhido por Deus para a realização do seu propósito divino nessa terra.
Esse nome também não era estranho ao povo judeu, pois no Antigo Testamento eles já tinham essa visão de alguém que era ungido para exercer uma posição sagrada diante de Deus, como sacerdotes, reis ou profetas. Em Jesus, vemos que ele assume plenamente essas três posições de sacerdote, está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, de rei, Apocalipse 17, 14, e profeta, Atos 3 e 22, querido. Tem aqui uma imagem, né, sobre essa questão da unção, do fato dele ser ungido por Deus para realizar a sua obra, né, a obra de Deus nessa terra. Então Jesus ele foi ungido por Deus. O ungido ele é considerado santo, ele é santificado por Deus, né? Ele é sagrado, ele é separado, né? Então tem essa intenção. Jesus ele foi separado por Deus para uma missão justamente nessa terra. Como ungido, Jesus é separado por Deus como o santo de Deus para exercer plenamente o papel de salvador da humanidade. O Cristo, né, que também significa Messias, era esperado pelo povo judeu por causa das promessas feitas no Antigo Testamento. O Messias seria filho de Davi e, consequentemente, rei de Israel. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 11 ao 16. E Jesus cumpre plenamente essa profecia. A gente pode ver lá em Mateus, capítulo 1, e também Lucas, capítulo 18 e 38. Se por um lado, né, Jesus ele é ungido de Deus, né, no sentido de ser o Cristo, ungido, ele é separado de Deus, ele é consagrado a Deus, ele é santificado por Deus para a realização da missão. Por um outro lado, o nome Messias, né, ou melhor, o significado da palavra Cristo, que também é Messias, ele era aquele rei que era esperado pelo povo de Israel para que eles pudessem, no entendimento deles, serem libertos, né, daquele jugo romano que estava sobre a vida deles e eles ascendessem a ser um reino independente e o principal reino em toda a face da terra, de onde o Senhor ele governaria toda a terra. Então essa que era a esperança do judeu, que inclusive é até hoje, né? Eles estão esperando o Messias que venha nesse sentido, tá? E aí nós temos um pouquinho sobre Jesus também na história humana, queridos, né? Que a existência de Jesus Cristo na história é abundantemente provada. E poucas pessoas tentam, sem sucesso, afirmar que ele não existiu. Registros não cristãos do século I e II, como de Flávio Joséfo, Tácito e Suetônio, além das cartas paulinas e evangelhos. Então tudo isso são provas históricas da existência de Jesus, né, aqui na terra, o que ele passou, as coisas que aconteceram com ele em relação às questões políticas, as questões burocráticas de história da época, provam, né, por A mais B, que Jesus realmente esteve entre nós. O fato de Jesus ter existido na história humana não é o maior problema, né, não é o problema. Mas Jesus Cristo também se encontra entre as figuras mais populares da história da humanidade. Todas as religiões, ideologias, filosofias e demais estudos, mesmo em pessoas que se opõem à fé cristã, têm sua visão sobre Jesus. Para eles, ele é um profeta, um líder religioso, um homem sábio, um líder civil, um avatar da nova era, um precursor do socialismo, mestre da ética, do liberalismo, um grande místico ou fundador de sociedades secretas e etc. Mas todos esses que buscam algum traço de Jesus, na maioria das vezes, para afirmar sua forma de pensar, mesmo que destacando um ponto, não leve em consideração os demais de sua pessoa. O que todos estes lutam para fazer é despilo de sua divindade, querido. A igreja cristã, através das Sagradas Escrituras, luta para conhecer, aceitar e comunicar a realidade e verdade completa daquele que disse, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Então tem aqui eu coloquei alguns estereótipos, né, que eles colocam
é Jesus. Então as pessoas gostam muito de falar de Jesus, né? De falar de Jesus. Você vê, a gente está dentro de uma sociedade ocidentalizada, né? Cristianizada, então é algo assim que de uma forma ou de outra as pessoas acabam aceitando. Mas as pessoas aceitam não o Jesus da Escritura Sagrada, mas o Jesus que as ideologias que se acomoda de maneira mais fácil a sua forma de pensar. Então nós temos aqui o Jesus hippie, né? O Jesus paz e amor, aquele que só fala de coisas boas, mas que você pode fazer o que você quiser e nunca se lembra, né, de que esse Jesus também falou para deixar tudo para trás e seguir ele. Cada um pegue sua cruz, negue-se a si mesmo, né, e me siga. Nós temos também o Jesus que está sempre atrás de dinheiro, né? Que essa aqui inclusive nós temos que lutar, né, contra aí a teologia da prosperidade, que usa justamente Jesus, que usa a fé nesse sentido, de apenas buscar os bens materiais desse mundo. Nós temos também aí o Jesus místico, né? Que aí são os cultos, as sociedades secretas, né? Eles estão aí usando esse Jesus que é místico, que era um líder, como outro que alcançava aí o nirvana, que alcançava algo mais profundo, que veio apenas ensinar algumas coisas importantes, né? O mestre da ética, o mestre da moral. Então vão pegando alguns traços de Jesus, né? E aí eu coloquei uma imagem também aí de Jesus, aquele Jesus mais moderno, né? O Jesus que é um psicólogo, né? Então ele fala algumas coisas sobre psicologia apenas, ele fala algumas coisas sobre negócios, né? Muito natural hoje a gente vê Jesus, né, pegando as palavras de Jesus na área dos empresários e negócios. Então é um homem do tempo, desse nosso tempo. E Jesus não é nenhuma desses estereótipos, né, queridos? Então, por isso que aceitar Jesus como descrito nas Escrituras é o que nos leva a sermos aceitos como filhos de Deus. Dentro de qualquer outra ideologia ou concepção, não existe possibilidade de nossa filiação por meio de Jesus a Deus. Então, queridos, nós não podemos viver como alguém que foi convencido, né, por uma ideologia que pinta um Jesus, que ele apenas diz algumas coisas, mas que não aceita a sua pessoa de maneira completa. Não, o cristão ele não é alguém convencido, ele é alguém convertido, né? E essa conversão, é claro que nós temos as nossas dificuldades, né, com as quais nós temos que lidar no dia a dia, mas nós aceitamos o Jesus Cristo das Sagradas Escrituras. E quando percebemos que alguma ideia, né, que esse mundo traz a respeito de Jesus, ela está ganhando mais força dentro de nós, é o momento de nós voltarmos às Sagradas Escrituras e então nós nos alimentarmos de quem realmente é Jesus. Quem realmente é Jesus? Jesus é aquele que as Escrituras Sagradas nos dizem, né? Nos mostram muitos e muitos traços seus, mostram as suas características, mostram quem ele é, aquilo que ele aceita, aquilo que é aceito, né? Que realmente vem dele. Ele é 100% Deus, 100% homem. Então, em todos esses sentidos que a palavra nos mostra, é a forma como nós aceitamos e vivemos com o Senhor. Aceitar esse Jesus, aí sim, você está aceitando a Jesus que vai te levar ao céu. Aceitar uma ideologia, né, do Jesus bonzinho, ou do Jesus que me dá coisas, ou do Jesus moderno, ou do Jesus que ensina apenas ética e moral, então você tem que tomar cuidado se realmente você aceitou o Senhor Jesus, as Sagradas Escrituras, tá? Voltando aqui, olha só os versículos que nós colocamos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, que nós temos esses versículos e muito mais que falam justamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como nós devemos aceitá-lo dentro do nosso coração. E aqui nós temos um pouquinho, né, de Jesus no Antigo Testamento. Ele vai aparecer no Novo Testamento, né? Ele nasce ali
ali de Maria. No começo do Novo Testamento nós vemos falando sobre isso, mas o Senhor Jesus, ele, como Deus, ele está em toda a Bíblia, está em toda a história humana, ele é a centralidade justamente da palavra de Deus. Então ele aparece aqui no Antigo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia, por isso aparece em toda a Bíblia. Em cada livro ele tem uma descrição. Falei para vocês, né? Em Provérbios, por exemplo, ele é a sabedoria. Lá no livro de Esther, por exemplo, ele é o libertador. No livro de Cantares de Salomão, ele é o meu amado, né? Então a gente poderia em cada um desses livros ter ali a pessoa de Jesus, né, sendo revelado para nós de uma forma ou de outra. Logo após o pecado entrar na humanidade através de nossos pais Adão e Eva, Deus promete que enviará um redentor para desfazer a maldição do pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ali está escrito que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, embora ele mesmo devesse sofrer, tendo seu calcanhar mordido pela serpente. Desde esse versículo, Deus começa a anunciar o plano de salvação da humanidade através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo aparece ali na criação de todas as coisas, como eu já te disse. Ele aparece também na criação do homem, né? Porque o próprio Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E aí ele vai então começar a desenvolver o seu plano de redenção da humanidade. Logo após o pecado do homem, ele já recebe nós já recebemos essa promessa falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, no Antigo Testamento, aparece por várias vezes uma figura chamada de o anjo do Senhor. Ele ajudou Agar no deserto, está lá em Gênesis 16 e 7. Quando Abraão ia sacrificar Isaac, Gênesis 22 e 11. Ele aparece como protetor de Israel na saída do Egito, Êxodo 14, 19. Dentre outras aparições, aparece em Daniel 3, quando os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha, e o quarto homem aparece andando com eles dentro da fornalha, além das visões de Daniel no capítulo de número 9. Isso aqui são algumas, querido, porque em todos os livros, de alguma forma, o Senhor Jesus ele vai ser representado, ele vai aparecer de alguma forma. As profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento, e aí tem as profecias diretas, né? E alguns livros ele vai aparecer indiretamente, mas tem também as profecias diretas que falam do seu plano, que ele viria, né? E aí ele faria toda essa redenção. Então aqui tem alguns versículos que eu coloquei, não vou falar todos, mas você pode conferir cada um deles, falando do plano direto, né? Que realmente ele viria e como ele se portaria nesse mundo, o que aconteceria com ele. Então Deus ele revelou todas as coisas, né? Um deles, por exemplo, que eu gosto muito é Isaías 53. Isaías 53 fala desse servo sofredor, o que iria acontecer a ele, né? O fato dele ter levado nossos pecados sobre ele, sobre as nossas enfermidades, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Então vai falando sobre o Filho de Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, que estaria entre nós, aquilo que ele ia passar, tá bom, queridos? E aí nós temos também Jesus no Novo Testamento. O Novo Testamento é o realizar, né, de todas as profecias sobre Jesus Cristo, que veio do Antigo Testamento. Ele é aberto por 4 evangelhos que contam sobre a passagem de Jesus por essa terra. Mateus, querido, ele é escrito aos cristãos judeus, né? Então por isso que ele fala tanto sobre as promessas que Deus que o Senhor Jesus cumpriu das Sagradas Escrituras, do Antigo Testamento. Marcos, que é escrito para os cristãos romanos. Lucas, escrito aos cristãos gregos. E João, escrito a todo o povo de Deus. Nos evangelhos, Jesus é demonstrado como Deus. Aí nós temos alguns versículos aqui. Como homem, né? Falando sobre o seu nascimento, fala um pouquinho sobre que ele teve sede. Então vai falando sobre essas questões que só poderiam acontecer a um ser humano, dentre outros, demonstrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Sua relação de amor com o Pai é enfatizada, né? Então nós temos versículos como João capítulo 5, versículo 20, que fala justamente sobre esse relacionamento que ele tinha com o Pai Todo-Poderoso. E sua missão é demonstrada com abundância. Aqui mais alguns versículos que falam sobre a missão que ele veio cumprir aqui nessa terra.
Já os demais livros, o livro de Atos, né, que é o livro histórico da igreja, e as cartas dos apóstolos, vão levar a pessoa de Jesus e o ensinamento de Jesus, que, através do Espírito Santo, serão apresentados à igreja primitiva. Então você vai encontrar falando sobre Jesus em Atos capítulo 2, o capítulo 13, em Hebreus, em Romanos, por toda a Bíblia, todo o Novo Testamento, você vai encontrar falando sobre a pessoa de Jesus e sobre os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento se esforçam para contar sobre o amor de Deus que em Jesus Cristo tem a sua plenitude revelada. O conhecimento de Deus vem unicamente por Jesus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Está lá em Mateus capítulo 11, versículo 27. É muito importante sabermos que não podemos de maneira nenhuma conhecer Deus o Pai sem conhecer e aceitar Jesus Cristo como a Escritura Sagrada nos apresenta. Em um mundo onde muito conhecimento sobre o mundo espiritual é produzido, devemos sempre estar atentos à origem desse conhecimento que nos é oferecido. Se não for por intermédio de Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas nos descrevem, esse conhecimento não vem de Deus e não pode nos levar até Ele, meus queridos. Então fica aqui um pouco da bibliografia que eu usei para que a gente pudesse, fazer esse pequeno estudo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos os irmãos tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição para a gente conversar ali na nossa igreja. Tá bom, meus irmãos? Então o que eu quis trazer para os irmãos é justamente a pessoa do Filho de Deus, ou melhor, do Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mais para frente vamos falar do seu nascimento virginal, como que nós entendemos, na igreja protestante entende. Vamos falar um pouquinho mais sobre as suas obras aqui nessa terra. Mas por enquanto eu queria que ficasse no coração dos irmãos que ele é 100% Deus, 100% homem. E o extremamente importante, nós aceitamos essa questão já, Mas o mais importante é que hoje em dia não é tanto essa questão de que se ele é Deus, se ele é homem, ou como eu trouxe aqui nas questões das heresias, mas sim, queridos, uma ideologia que busca algumas características de Jesus para reforçar-se a si mesma, Então, até ideologias antibíblicas, que são anticristãs, que são ateias, vão buscar na pessoa de Jesus alguma característica para ficar reforçando a si mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, como nós entendemos e aceitamos o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela foi feita para ser aceita 100% em nossas vidas. E aquilo que ela fala sobre Jesus é a única verdade na qual nós cremos, professamos, seguimos e praticamos. E que Deus, em seu Filho Jesus Cristo, que intercede por nós, querido, até hoje está intercedendo, nosso sumo sacerdote, abençoe você e a sua família.